Então, em primeiro lugar, eu tô aqui com força porque tem que ter força para acabar. Hoje já é dia 4, a prova é dia 7, bastante coisa que vai cair e pouco tempo para tratar de tudo isso. Então, vamos que vamos. Essa monitoria gravada é para pagar a dívida, tá, que eu deixei na parte da equação da energia. Eu percebi agora, né, que a data aqui ela está com a data errada, tá? Onde eu escrevo. Então vamos colocar aqui, eu estou pagando isso, tá? E para variar de cara, né? O digníssimo aqui arrumou o problema. Mas vamos lá, isso aqui é no dia 4 de dezembro, tá? Do 2021. Para continuar, então, resolvendo aqueles exercícios, eu deixei alguns exercícios, tá? E não finalizei. Eu toquei para a parte de bomba. Então, eu tenho que gravar logo isso. Tem que gravar bastante coisa, tá? Mais cedo eu gravei a parte de análise dimensional, a explicação. Agora eu tenho que gravar essas duas de bomba e ainda tenho que gravar a monitoria de domingo. E também tem monitoria sábado. Hoje é sábado. Sábado de noite, tá? Tratando de análise dimensional. Enfim, eu vou à loucura até o final desse período. Vamos lá, então. Esse exercício 5.34 diz o seguinte: o ar escoa por meio de um venturi, tá, de seção transversal retangular, conforme mostrado na figura. A largura constante do canal é 0,06 metros e a altura na saída é 0,04, tá? Ou seja, aqui, só para a gente ter ideia do que está acontecendo, quando ele fala a largura do canal, é isso aqui, tá? Ele é retangular, esse venturi aqui, tá? E esse 0,06 tá aqui, tá? Apontando para trás da tela do telefone de vocês. Considere a compressibilidade dos efeitos viscosos desprezíveis. Nesse caso, considere que o fluido é um fluido ideal, tá? Vamos lá. Ele pede para você determinar a vazão volumétrica quando a água é succionada 10 centímetros para dentro do tubo de tomada de pressão da garganta, onde a altura do canal é 0,02 metros. Determine a altura H2 do canal na seção 2 com a mesma vazão volumétrica determinada no item anterior. A água sobe 5 centímetros dentro do tubo. E determine a pressão necessária na seção 1 para produzir esse escoamento. Então, vamos lá, é um problema clássico, tá? De Venturi, mas a gente não vai conseguir usar as equações que estão lá no formulário para usar na prova ou até mesmo nas próprias notas de aula. Por quê? Porque eu precisaria conhecer a pressão antes da garganta e a pressão na garganta, tá? Para ir, esse não é o nosso caso. Eu conheço a pressão aqui na garganta, porque eu tenho um manômetro aqui, tá? E eu conheço a pressão aqui na saída, porque é um jato livre para a atmosfera. Então, a pressão aqui na saída é, claro, a própria pressão atmosférica. Já falando isso, acaba adiantando as próximas coisas que vão acontecer, tá? Mas vamos pegar aqui um ponto, vamos chamar esse ponto aqui, só porque não, para não perder aqui a ordem dos números, chamar esse ponto aqui de ponto 0 e vamos chamar um ponto aqui na saída de ponto número 3. E vamos fazer um balanço, tá, entre esse ponto 0 e esse ponto 3. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Vai ficar o seguinte: pressão de 0 divide por Roger mais velocidade de 0 ao quadrado divide por 2g mais altura de 0. Isso vai ser igual a pressão de 3 divide por g mais velocidade de 3 ao quadrado divide por 2g mais a altura de 3. O que a gente já pode dizer aqui, tá? A pressão de 0, vamos lá então,
A pressão de zero vai ser como? Eu posso aplicar aqui a estática de fluidos, tá? A pressão, então, a pressão que atua aqui nesse ponto que eu acabei de marcar é a pressão atmosférica. E a pressão de zero vai ser o quê? Vai ser a pressão atmosférica, a própria pressão atmosférica, tá? Menos densidade da água, aceleração da gravidade, 0,10 metros, tá? Então, lembra aqui que se essa coluna de fluido está mais alta, é porque a pressão aqui, tá? Ela é menor. Então, vamos que vamos, tá? A pressão de... Vamos colocar aqui só... Nós temos pressão de zero, velocidade de zero eu não conheço, e a altura de zero eu posso dizer que é igual à altura de 3. Tá? Por sua vez, a pressão de 3 é igual à pressão atmosférica, tá? E a velocidade de 3 eu também não conheço. Então, eu tenho aqui duas incógnitas no meu problema, tá? Eu conheço pressões, eu conheço alturas, mas eu não conheço velocidades, tá? O que a gente pode fazer em relação a esse problema aqui das velocidades? Vamos aplicar a continuidade, tá? Então, e só aqui um erro, tá, que eu estou aqui fazendo, é que é só porque eu estou gravando isso depois da parte onde eu tratei do fluido real, tá? Aqui, no fluido ideal, a gente não trabalha com velocidade média, tá? Então não tem nada dessas velocidades médias aqui não, tá? Eu voltei a tratar de fluido ideal. Continuando então, voltando ao assunto, vamos resolver então, eu tenho duas incógnitas aqui de velocidade, mas eu consigo diminuir isso para uma incógnita e assim encontrar uma resposta se eu aplicar a equação da continuidade. Como? Vamos dizer que a vazão do zero é igual à vazão em 3. Logo, a gente vai ter que A0 V0 é igual a A3 V3. Mas aqui a seção transversal ela é circular, tá? Então, a área aqui vai ser o seguinte, 002 vezes B, tá? 002 metros vezes B, que multiplica V0, é igual a área em 3 vai ser 004, olha aqui, ó, só tá para marcar da onde eu tirei os valores, vai ser 004 vezes B, que multiplica V3. Eu poderia ter, eu sei o valor de B, tá? Eu sei o valor de B, é 006, mas eu não preciso saber o valor de B, porque ele aparece nos dois lados da minha equação. Então, eu posso simplesmente cortar. Então, vamos lá, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, é que V3 vai ser igual a... Tira essa unidade daqui. V3 vai ser igual a 002 divide por 004 V0. Então, V3 vai ser igual a 2 divide para 4, vai ser metade V0, tá? E com isso, eu já posso aplicar, então, a minha equação da energia, tá? Vamos voltar aqui para a equação da energia. Pronto, tá aqui. Vamos lá aqui. O que a gente vai ter? P0 dividido por ρg mais V0 ao quadrado sobre 2g. Isso vai ser igual a P3 dividido por ρg mais V3 ao quadrado. Só que V3 vai ser 0,5 ao quadrado V0 ao quadrado divide por 2g, tá? E com isso a gente consegue isolar V0, tá? Vamos passar esse termo aqui para cá e vamos colocar aí. Eu não sei se isso vai dar certo,
Mas vamos continuar, tá? Vamos passar esse P0 aqui para cá, para o outro membro. A gente vai obter o seguinte, tá? A gente vai obter que P0, aliás, tá? A gente vai obter o seguinte, V0 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado, V0 ao quadrado, sobre 2G é igual a P0, aliás, perdão, P3 menos P0 divide por ρg, tá? E já pode matar aqui a aceleração da gravidade. Em outras palavras, o que a gente vai ter aqui então? V0 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado é 0,25 menos 0,25 V0 ao quadrado é igual a 2 divide por ρ, que multiplica P3 menos P0, tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, 0,75 P0 ao quadrado vai ser igual a 2 divide por ρ, que multiplica P3 menos P0, tá? Então, V0 ao quadrado vai ser, isso aqui vai lá, 2 que divide por 0,75 ρ, P3 menos P0, logo V0 é igual a raiz, tá, de 2 de 0,75 ρ, P3 menos P0. Maravilha! Agora a gente só tem que substituir aqui os dados de pressão, tá? Então, eu acho que é agora que vai dar o problema, porque eu acho que vai ficar um sinal negativo dentro da raiz. 0,75 ρ. A pressão do ponto 3 é a pressão atmosférica menos. Quanto é que é a pressão do ponto 0? Ah, não, vai ficar correto, vai dar certo. Menos pressão atmosférica, menos, tá? Aí a pressão do ponto 0, que é menos ρ da água G, que multiplica 0,1. Tá? E aqui fica óbvio o que vai acontecer. Esse morre com esse, e aqui menos com menos, tá? Isso aqui vai embora, a gente vai ter um sinal de mais. Daí, finalmente, a gente consegue calcular essa velocidade V0, que vai ser 2 divide por 0,75 ρ, tá? Que multiplica ρ da água G, que multiplica 0,1 metro, tá? Substituindo aqui os dados do problema, então, né? Então, a gente precisa da densidade do ar. Só um momento aqui. Eu pensei aqui agora, a gente só tem um probleminha nesse exercício, tá? Que é calcular a densidade do ar, tá? Então, só para a gente não esquecer aqui, tá? Esse ρ aqui, ele simplesmente quer dizer, tá? Eu vou deixar aqui, ρ é igual à densidade do ar, tá? E o ar, por sua vez, é um fluido ideal, tá? E se o fluido ideal, a gente consegue aplicar a equação de estado do gás ideal, que quer dizer PV igual a nRT, mais o que é o número de mols, tá? É a massa dividido pela massa molecular. Trazendo essa ideia para dentro da equação de estado, a gente vai ter que pressão e volume será massa dividido pela massa molecular constante dos gases e temperatura absoluta, tá? E se eu jogar o volume para o membro da direita e todo esse resto para o membro da esquerda, a gente vai ter o seguinte, tá? Massa divide pelo volume, que é igual à densidade, vai ser o quê? Pressão que multiplica massa molecular
divide por RT, tá? Então, a densidade vai depender da pressão. O que eu vou fazer aqui, então, tá? A gente tem que selecionar uma pressão. Vamos usar a pressão. Essa pressão P aqui vai ser igual à pressão do ponto zero, que é pressão atmosférica menos densidade da água G, 0,1 metros, tá? Isso aqui vai ser 101,310 a terceira menos 1000, que multiplica 98065, que multiplica 0,1, e vamos colocar a mão na obra. Tá, o resultado que eu encontrei, a pressão que a gente vai usar é 100,3 kPa. Tá? A temperatura, deixa eu só mudar essa cor aqui que está bastante coisa laranja. Vamos colocar aqui o nosso verde bonito, nosso verde clorofila. Vamos lá, o que falta aqui? Vamos supor uma temperatura T de 25 graus Celsius, que é, na temperatura absoluta, 298,15 Kelvin. E a última coisa que falta, e que essa eu admito que eu não sei de cabeça, é a questão da massa molecular, tá? Do ar. Então vamos pesquisar aqui. Air, tem bastante coisas aqui, tá? Então, propriedades físicas, tá? A graça é que a densidade do ar também é função da temperatura, tá? Então, ele é o composto número 11. Então, vamos pesquisar aqui pelo número 11, tá? Pressão de vapor, tá? Pesquisa pelo ar mesmo. Conteúdo de vapor, constante de Henry, densidade. Maravilha, tá? Então, a densidade do ar, olha o pepino que a gente está caçando para isso, tá? Vamos lá, então, vou ter que deixar o Perry aqui aberto na minha outra tela, tá? Vamos colocar assim, vamos colocar aqui um pouquinho, tá? A densidade do ar vai ser dada pela seguinte expressão. Pela equação 105, tá? E a equação 105 é a seguinte forma: C1 dividido pela C2, que é... Deixa eu aproximar aqui, que fica tão pequenininho que eu nem consigo enxergar. C1 dividido por C2, tá? E isso, por sua vez, é elevado por 1 mais, abre parêntese, 1 menos T divide isso por C3, e essa coisa entre parênteses vai estar elevada a C4. Tá? Então, tá aqui. Para o ar, deixa eu consultar aqui o livro agora, podemos voltar, era essa fórmula aqui que eu estava tentando colocar, e fica pequeno. O ar é a substância número 11, aqui no Perry. Então, nós já estamos aqui, tá? Massa molecular, 29,28, tá? Então, já vou deixar aqui registrado o seguinte, tá? Vamos colocar que a massa molecular é igual a 28,96 grama por mol, tá? E as constantes para o ar são as seguintes. C1 é igual a... Eu não estou conseguindo nem enxergar direito aqui. Vamos lá, marquei, agora eu consigo ver. 2,8963. C2 é igual a 0,26733. C3 é igual a 132,45 e C4 é 0,27341, tá? Daí a gente vai calcular a densidade do ar, a unidade vai ser mol
por litro, tá? Então, depois eu vou ter que multiplicar essa densidade pela massa molecular aqui para obter ela em grama por litro, que é quilograma por metro cúbico, para finalmente... O que eu estava calculando aqui? A título de curiosidade, eu tô num nível tão automático que eu entrei simplesmente o que eu precisava. Eu só precisava disso aqui, da massa molecular. Mas eu já fui e já calculei a fórmula do Perry. Já está aqui. A gente pode fazer, então, a densidade do ar de duas maneiras diferentes, tá? Só para mostrar. Então, a gente faz aqui embaixo do jeito do Perry, tá? E faz aqui em cima usando a equação de estado do gás ideal. Duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. É eu que não estou prestando atenção, tá? Porque a densidade realmente é a função da temperatura, tá aqui. Mas essa equação aqui também funciona. O que eu nem percebi que eu precisava era essa massa molecular aqui, tá? Então, vamos lá. A pressão vai ser 100,3 que multiplica 10 à terceira, tá? A massa molecular é 28,96 gramas ou 10 a menos 3 quilograma por mol. A constante dos gases é 8.314 Joule/mol/Kelvin. E a temperatura eu vou colocar 25 graus, tá? Que vai ser 298,15. E com isso, nós podemos usar, tá, os nossos 20... Aliás, 20 não. Nós temos aqui 23 segundos de relógio, mais ou menos, para fazer essa conta. Vamos lá. A resposta aqui é 1,168, tá? Quilograma por metro cúbico. A gente também pode usar aqui essa fórmula do Perry, tá? Para calcular a densidade do ar. Eu julgaria que essa fórmula aqui do Perry, ela é um pouco mais precisa, tá? Do que a equação de estado do gás ideal. E por que eu vou falar que ela é mais precisa? Ela vem de uma base de dados, tá? Que é essa aqui. Tá? E essa base de dados, eles fazem medidas de mais de 50 propriedades de compostos, tá? Com alto nível de exatidão. Exatidão que você não consegue, tá? Com a equação de estado do gás ideal. Então, a temperatura vai ser aqui 298,15, divide por C1, C2, não, eu copiei aqui errado. 0,26733. Mas a gente vai também poder ver, tá, se as coisas elas concordam entre si. E vai estar elevado ao C4, que é 0,27341. Então eu vou bater a densidade do ar aqui em mol por litro e a gente vai encontrar, se eu multiplicar pela massa molecular, que no final é 28,96, isso aqui é mol por litro, isso aqui é grama por mol, então eu vou ter grama por litro, que no final é quilograma por metro cúbico. Então eu já obtenho a resposta na unidade certa. E mãos à obra. Está dando alguns probleminhas. Então vamos lá.
Resposta elevado a 0,27341. Estou dando um erro de matemática. Eu não sei onde é que eu estou errando aqui. 132,45. 1 menos a resposta. Tá. Exponencial da resposta. Assim, eu estava colocando um chapéu sem necessidade. 1 mais resposta, 0,26733 elevado à resposta, tá? E 2,8963, que multiplica 28,96, dividido pela resposta, vai ser 457,69. Tem algum erro de cálculo aqui. Então, vamos de novo, né? 132,45, 1 menos isso, tá? Eu acho que é isso elevado a 0,27341. Menos elevado a 0,27. Tá dando um erro de matemática aqui. Estranho. Menos a resposta. Tá. E a resposta elevado a 0,27341. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu acho que algo de estranho está acontecendo. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos lá. 298,15 divide por 132,45. É isso que eu estou tentando calcular aqui. Tudo bem. 2,25. 1 menos isso. 1 menos a resposta. Tá, peraí. Pronto. 1 menos a resposta. Pronto. A gente obteve agora o termo que está aqui entre parênteses. Agora, esse termo que está entre parênteses, que virou a nova resposta, está aqui, eu vou elevá-lo. Então, eu coloquei aqui um chapéu, tá? Não sei se está dando para ver. 0,27341. Então, está aqui. É isso que eu estou tentando calcular na Cássio. Eu vou dar um sinal de igual e a Cássio arruma um erro de matemática. O que está acontecendo aqui? Meu Deus. Eu vou até dar uma pausa aqui. Então, eu sei o que houve aqui. É sinal que eu não estou prestando atenção mesmo no que eu estou fazendo. O que é a tabela 232? Densidade de líquidos orgânicos e inorgânicos. Então, eu estou calculando a densidade do ar líquido. Se você vir aqui, olha o limite de temperatura. É de 59 a 132 Kelvin. Por isso que está dando erro, porque a fórmula não é válida, tá? Nessa temperatura. Então, eu tenho que vir aqui numa tabela que vai me dar a densidade de gases, tá? Então, vamos continuar aqui pesquisando pelo ar, tá? Entalpia de vaporização, CPCV, tá? Constantes críticas e fatores acêntricos. Bom, tá aqui. Propriedades termodinâmicas do ar, tudo bem. Propriedades termodinâmicas do oxigênio, tá? Viscosidade do vapor, viscosidade, difusividade. Então, gente, perdão, eu estou desperdiçando o tempo de vocês. Esquece isso daqui e vamos então com isso que a gente calculou, tá? Eu estou insistindo no Perry, desperdiçando o tempo de vocês. Socorro, tá? Então, agora finalmente a gente volta aqui para poder calcular V0, tá? Então, vamos que vamos. V0 vai ser raiz de 2, 0,75, que multiplica 1168 vezes 1009, 80665, que multiplica 0,1, tá? E aí a gente fecha essa fórmula. Vamos lá. Depois de 9 segundos, a resposta que eu encontrei foi 47
0,31 metros por segundo. Só para a gente ter certeza, eu vou bater mais uma vez, tá? É isso mesmo, 47,31, 47,32, tá? É 317,32. Então, nós conhecemos a velocidade do fluido na garganta, tá? Isso aqui é o exercício o próximo exercício que a gente vai resolver, tá? Fica aqui, joga você no canto. Pronto, tá? Essa é a velocidade na garganta. Para eu conhecer essa vazão, tá? Para conhecer a vazão do escoamento, eu multiplico pela área da seção transversal, tá? Que vai ser B vezes B é a profundidade e a altura é 0,02. Então vai ser aqui B que multiplica 0,02 metros. Então vai ser 47,32 que multiplica 0,06 que multiplica 0,02. A vazão, tá, é 0,05678 metros cúbicos por segundo. Então, tirando esse momento aqui meu de confusão, vamos dar continuidade aqui. Eu dei uma pausa para deixar o... Nossa, você tá bem, meu querido? O computador está bêbado, porque eu estou mandando ele subir e descer e ele simplesmente não quer. Espera aí que ele tá... não, é o meu teclado mesmo, não é nem o computador, é o teclado. Essa pilha desse teclado me irrita. Sério, essa pilha é irritante. Essa é a bênção do teclado sem fio. Parece que o teclado está sem bateria, então ele não está funcionando. Só um momento agora para trocar a pilha do teclado. Pronto, finalmente consegui aqui achar uma pilha dentro dessa casa, né? O ruim dessa Black Friday é que eu não gosto muito dessas coisas de feriado de comércio, mas eu deveria realmente ter corrido atrás de uma pilha, tá? As pilhas recarregáveis eu tinha, mas não segurava carga, mas a pilha também dentro do ronca. Não segurava carga, aí eu estou usando essas descartáveis aqui e por motivos óbvios está sendo problemático. Mas enfim, o que o digníssimo aqui pede no comando agora? Resolvemos a letra A, tudo bem, falta a letra B. A letra B, vamos entender essa letra B. Determine a altura H2 do canal na seção 2 com a mesma vazão volumétrica determinada no item anterior. Tá? A água sobe 5 centímetros dentro do tubo. Então, ele está interessado em saber esse tamanho aqui. O que a gente já sabe? Eu conheço a vazão aqui, tá? É a mesma que a gente achou no item A. Eu conheço a pressão, porque eu conheço a altura. Com isso, fica fácil eu encontrar qual deve ser a velocidade ali dentro, tá? Ou seja, se eu conheço a vazão e eu conheço a velocidade, eu conheço a área, e a área eu consigo relacionar com a área. É isso aqui, vezes isso aqui que eu estou interessado em achar. Então, depois de eu mostrar como a gente vai chegar a mexer os nossos pauzinhos, vamos fazer esse gol, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos fazer um balanço de energia, aplicar a equação da energia, entre esse ponto... O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer entre o ponto 2 e o ponto 3, tá? Vamos lá, então. A pressão de 2 sobre ρg mais a velocidade de 2 ao quadrado, 2g, mais a altura de 2 é igual à pressão de 3 mais a velocidade de 3 mais a altura de 3. O que a gente pode dizer aqui, então, em relação às pressões? A pressão de 2 vai ser a pressão atmosférica menos densidade da água, a aceleração da gravidade,
0,05 metros. Eu já posso até... É 0,05? Deixa eu subir lá para ver. É isso mesmo. Vamos já bater esse valor aqui. Então, mãos à obra. Depois de 11 segundos, a pressão no ponto 2 é 100,81 kPa. Maravilha. A pressão do ponto 3 é igual à pressão atmosférica, tá? A altura do ponto 2 é igual à altura do ponto 3. Então, a gente pode matar isso aqui e isso aqui. A única coisa que falta é a gente encontrar as velocidades do escoamento, tá? Como? A velocidade aqui a velocidade de 3 vai ser o seguinte, vai ser Q dividido por A3, tá? A vazão é 0,05678 metros cúbicos por segundo. E a área vai ser 0,04, que é essa altura aqui, vezes 0,06. Então, vamos lá. 0,04 que multiplica 0,06. A velocidade com a qual o fluido, portanto, deixa esse problema aqui todo vai ser dada... Me obedeça! Então, ele deixa esse sistema com uma velocidade, tá? O ar, ele deixa a 23,66 metros por segundo, tá? Daí, eu posso trazer essas informações aqui para calcular a velocidade nesse ponto 2. Como? V2 ao quadrado divide por 2G vai ser igual a pressão do ponto 3 menos a pressão do ponto 2 divide por ρg mais V3 ao quadrado divide por 2G, tá? E agora eu multiplico toda essa equação por 2G, tá? Vai ficar 2 sobre ρ, P3 menos P2 mais V3 ao quadrado, e eu coloco tudo isso dentro de uma raiz. E o que falta agora é substituir os dados do problema. V2 vai ser raiz de... Aqui, no caso, é a densidade, tá? Aqui vai ser a densidade do ar, tá? A pressão é 100,81. Então, eu posso calcular a densidade do ar nessa pressão, tá? Vamos então aqui fazer o seguinte. A conta vai ser essa, tá? Estou copiando a mesma conta. É 181 que multiplica massa molecular, constante dos gases e temperatura, tá? 11,77. Muda pouquíssima coisa. 11,777 178, tá? Então, vai ser 2. A pressão do ponto 3 é o que está lá no final. O teclado apagou de novo, tá? Espera aí, liga. Tá. O ponto... Que ódio, hein? Esse ponto 3 está localizado aqui no final. Então, a pressão dele é a pressão... A pressão dele é igual
a pressão. Engraçado, ele funciona em pé. Eu estou segurando ele assim em pé e ele funciona. Não, ele está reclamando da falta de bateria mesmo. Socorro, vai de mal a pior isso daqui. Pronto, depois de trocar de pilha pela 50ª vez, o que a gente estava fazendo aqui? Eu calculei a densidade. Então, a pressão do ponto 3 é a pressão atmosférica, 101,3. A pressão do ponto 2 é 100,81, tá? Tudo isso multiplica 10 à terceira. A densidade é 1,178. Isso soma com a velocidade de 3 ao quadrado, tá? Que é 23,66. Então, aqui vai ficar 23,66 ao quadrado e todo mundo vai ficar aqui dentro da nossa raiz. Então, mãos à obra, por favor. A resposta que eu encontrei depois de 20 segundos é 37,30 metros por segundo. Vamos ver se essa resposta é coerente com o que a gente obteve antes. É coerente, tá? Na garganta do Venturi era 47,32. Esse ponto ele tem uma seção transversal um pouco maior, tá? É 37,30 e lá no final é 23,66. Tudo bem, com isso, conhecendo a velocidade do ponto 2, que está ali, tá? Onde a seção transversal está crescendo, eu consigo dizer o seguinte: a vazão é V2A2. Por sua vez, vazão é V2BH2. Desse modo, H2 é vazão dividido por V2B. Então, essa altura H2 que a gente está interessado em descobrir vai ser 0,05678. Espera aí, melhora esse número 5 aqui. Essa velocidade do ponto 2 é 37,30 e B vale 0,06 metros. Então, 10 segundos para bater essa conta. A resposta que eu encontrei aqui é 0,0254, tá? E isso vai ser provavelmente 0,0254 metros, também conhecido como 25,4 milímetros, tá? Ou 0,254 centímetros ou 0,1 polegar. Tá? Então, essa é a resposta da letra B. Vamos lá, então. O que ele pede aqui? Ele quer saber, determine a pressão necessária na seção 1 para produzir esse escoamento. O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode fazer um balanço entre 0, tá, e 1 para fazer esse escoamento acontecer, tá? Então, acho que vou precisar de mais uma folha aqui. Já tem. Então, vamos fazer um balanço entre 0 e 1, tá? Vai ficar o seguinte: P1 sobre ρg, V1 ao quadrado 2G, mais a altura do ponto 1 é P2, mais... não é P2, é 0, tá? P0, V0 ao quadrado 2G, mais Z0. A gente já sabe que as alturas vão ser iguais e o meu objetivo é encontrar a pressão do ponto 1. Então, a gente vai ter que P1 sobre ρg vai ser igual a P0 sobre ρg
mais V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tudo isso sobre 2G. Multiplicando toda a equação por ρg, a gente vai ter que P1 é igual a P0. Aqui vai ficar mais ρ divide por 2, V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Tá? Maravilha! O que falta aqui, então? Eu preciso conhecer a velocidade que o fluido tem antes de entrar na garganta do Venturi, tá? Então, a gente vai fazer isso através da continuidade, tá? Já que a vazão, ela já é dada, tá? Então, a vazão vai ser V1A1, tá? Então, V1 vai ser Q divide por A1, que vai ser Q divide por B, que multiplica, qual é a altura ali antes de entrar na garganta? 0,04. Olha que maravilha. É B que multiplica 0,04. Então vai ser 0,05678. O B, se não me falha a memória, é 006, 004 aqui. Então nós podemos finalmente bater essa conta para a velocidade do ponto 1. Pronto. Eu achei aqui 23,66 metros por segundo. É o que é esperado, né? Ou acaba que eu fiz essa conta sem a necessidade. Por quê? Porque se eu conheço a velocidade na saída, que tem a mesma seção transversal, tá? Eu conheço a velocidade na entrada. Então, isso não teve a menor necessidade. A gente já sabia esse resultado. Então, fica fácil encontrar a pressão aqui do ponto 1, tá? Eu também preciso encontrar essa densidade aqui, tá? Eu não conheço essa densidade. Vamos usar aqui a pressão do ponto 0, tá? A pressão do ponto 0, vamos ver aqui, pronto. Foi aqui que eu calculei. A densidade é 1,168. Por quê? Porque eu não posso usar a pressão do ponto 1 porque eu não conheço. Tá? Como é que eu vou calcular a densidade usando uma coisa que eu não conheço? Vamos usar a pressão do ponto 0. Como varia muito pouco, tá? Mas mesmo assim eu estou levando em conta. Então, P1 vai ser... Quanto é que vale a pressão do ponto 0? Tá, P igual a P0 é 100,3. Então, é 100,3 que multiplica 10 a terceira mais... Quanto é que vale a pressão nesse ponto 0? Perdão, a densidade é 1,168. Divide por 2. A velocidade do fluido em 0 é 47,32 menos 23,66 ao quadrado, tá? E nós podemos, então, partir para calcular essa resposta. Tá, 47,32 ao quadrado, 23,66 ao quadrado. Eu obtive um resultado que é inconsistente. Tá. A pressão que eu encontrei aqui é 101,3 10 a terceira, tá? Arredondando aqui. Significa o seguinte, senhoras e senhores. Significa o seguinte. É que a diferença de pressão nesse escoamento é muito pequena. Então, o que está acontecendo é que eu estou perdendo, tá, esse valor no arredondamento. Eu poderia fazer de novo, mas a preguiça reina, tá? Vamos para o próximo, que é o 5,36.
E o 5,36 ele diz o seguinte: a água vinda de uma torneira enche um copo de volume 473 ml em 20 segundos, tá? Se o diâmetro do jato deixando a torneira é 1,5 centímetro, qual é o diâmetro do jato quando ele atinge a superfície do copo, que está posicionado 35 centímetros abaixo da torneira? Então, o que está acontecendo é uma coisa mais ou menos assim, tá? A gente tem aqui a nossa torneira, tá? Então, vamos aumentar aqui a nossa torneira, tudo bem, tá? Tá aqui a nossa... não, vamos fazer assim. Pronto. Tá aqui a nossa torneira, tá? Colocar uma cor diferente de azul, porque azul geralmente é água, tá? Então, o que acontece? A água deixa essa torneira, tá? E ela tem um certo diâmetro aqui, tá? 1,5 centímetros. E a gente observa que esse jato, ele acaba se obviamente, não assim dessa maneira, mas esse jato ele acaba se afunilando. Por quê? Porque a partícula de fluido ela vai ganhando velocidade, tá? O escoamento ele vai ganhando velocidade, então, tá. Se a velocidade aumenta, a seção transversal tem que diminuir pela equação da continuidade. Daí ele está interessado em saber o diâmetro do jato quando ele atinge a superfície do copo, tá? Então tá aqui o copo que tem 473 ml, tá? E o tempo para encher é 20 segundos. Ele então está interessado aqui em obter, tá, esse diâmetrozinho aqui. O que a gente pode fazer então? A primeira coisa que eu posso fazer é conhecer a vazão do escoamento. Por quê? Porque eu conheço o volume do copo e eu posso dividir, tá, pelo tempo. Então vai ser 473, 10 a menos 3 litros, tá? Mais 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? E o tempo é 20. Então, 473, 10 a menos 6, divide por 20. Então, nós temos aqui como resposta 23,65, 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo, tá? Essa é a vazão do escoamento. Se eu conheço a vazão, eu consigo saber a velocidade com qual o fluido deixa a minha torneira, tá? Como? É só eu aplicar uma das definições de vazão. Vazão é velocidade dividido pela área, tá? Vamos só, para dar nome aos bois, chamar esse ponto aqui de ponto número 1 e esse ponto aqui de ponto número 2, tá? Quando ele chega no copo. Então, a gente vai ter aqui V1 e A1. Reorganizando, V1 vai ser Q, divide por A1, que vai ser 4Q, π diâmetro ao quadrado, que vai ser 4 que multiplica 23,65, 10 a menos 6, é π, e o diâmetro é 1,5 centímetros, tá? 0,015 eleva ao quadrado. Então, vamos bater aqui a conta para encontrar, assim você não está ajudando, bater uma conta para encontrar a velocidade. E eu vi aqui que não está ajudando mesmo. E agora tudo desabou. Vamos bater uma conta para encontrar aqui essa velocidade. Bati aqui. Em 12 segundos, a velocidade é 0,134 metros por segundo, tá? E aí a gente pode fazer, tá? Aplicar então essa ideia aqui. Vamos passar o nosso referencial de altura aqui nesse ponto 2, tá? E aí eu posso aplicar finalmente a equação da energia, tá? A equação da energia vai ser o seguinte: P1 divide por ρg, V1 ao quadrado sobre 2g mais, V1
Isso vai ser igual a P2, V2 e V2. A pressão dos pontos, eu já adianto para vocês, vai ser igual. Os dois pontos estão abertos para a atmosfera. Isso aqui também, a altura do ponto 2, vai zerar. Então, o que, que a gente conhece aqui? Eu conheço isso, e agora eu quero descobrir isso daqui. Por quê? Se eu conheço essa velocidade, eu conheço a vazão, consigo achar a área da seção transversal do meu escoamento, tá? Então, vamos que vamos, partir para resolver esse problema. V1 ao quadrado divide por 2G, mais a altura do ponto 1 é V2 ao quadrado sobre 2G. Multiplica toda a equação por 2G, V1 ao quadrado mais 2GZ1 é igual a V2 ao quadrado. Então, V2 ao quadrado, vai ser igual. V2 não, pode tirar o quadrado e colocar a raiz aqui. V1 ao quadrado mais 2GZ1. Substituindo os dados do problema, a gente vai obter o seguinte. Vai ser raiz de 0,134 ao quadrado mais 2980665. E ele diz que a superfície está posicionada 35 centímetros abaixo da torneira. Ou seja, essa distância aqui equivale a 0,35 metros. Então, vai ficar aqui 2 que multiplica 980,665, que multiplica 0,35 metros. E vamos bater essa conta, tá? Alt mais tab, querido. Vamos lá. A resposta, que é a velocidade do escoamento, é 2,62 metros por segundo, tá? Muito bem. Daí eu vou ter o seguinte, que a vazão, tá, que eu calculei lá em cima, vai ser A2V2. Logo, A2 vai ser Q dividido pela velocidade do ponto 2, só que a área, tá, é uma área de seção circular. Então, a gente vai ter aqui π, diâmetro de 2 ao quadrado, que vai ser Q dividido por V2. Então, D2 vai ser raiz de Q dividido por π V2. É isso mesmo, produção? Π vai dividindo e põe a raiz. Então, o diâmetro do jato, quando ele chegar lá no copo, vai ser raiz de... A vazão, eu nem lembro quando a gente achou, tá? A vazão, 2365, 10 a menos 6. 10 a menos 6 é π, e a velocidade de 2 é 2,62. Será que eu consigo bater essa conta em 6 segundos? Vamos lá. Eu acho que não vai dar, não. Eu encontrei aqui a resposta. É 0... Não, tem 0 não. É 1,695. 507 vai para 51. 51 arredonda para 50. Coloca aqui 1,69 metros, que multiplica 10 a menos 3 metros, tá? Que vai ser 1,69 milímetros, que vai ser 0,169 centímetros, tá? Então, o jato ele fica bem mais fino quando você agora está ali chegando perto do copo. O próximo exercício que está aqui não é esse, tá? Nós resolvemos o 2,36. O próximo que a gente vai é o 2,37. Então tá certo? Já sei o que houve.
Então tá fora de ordem aqui, eu sabia. Tava alguma coisa fora de ordem, alguma coisa não estava no seu lugar, porque eu joguei esse exercício aqui no cantinho. Eu não vou esquecer dele. Vamos então aqui, esse 2,35, então, eu acabei pulando esse exercício, tá? Ele diz o seguinte: a água escoa em regime permanente, partindo de um tanque, como mostrado na figura. Se os efeitos viscosos são desprezíveis, determine a vazão Q, tá? E nesse caso aqui, encontrar a vazão Q é bem fácil, tá? Por quê? É o típico caso de um ponto, tá? De um furo na parede de um tanque. Vamos chamar esse ponto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rápida, que bem, eu tô aqui, ainda bem que é as últimas monitorias, tá? Porque as pontas dessa mesa digitalizadora eu não tenho mais. Eu tô usando a última. Então eu teria que comprar. E já tô sentindo que tá ficando meio gasta, porque tá arranhando. Mas enfim, eu espero não precisar, né? Ponto número 1 e ponto número 2 aqui. O que a gente faz então? Vamos colocar a nossa equação da energia, P1 sobre ρg, velocidade do ponto 1. Você está com cara de sigma. Continua com cara de sigma. Mais Z1, que é igual à pressão do ponto 2, altura, velocidade do ponto 2 ao quadrado, e altura do ponto 2. Vamos passar o nosso referencial de altura aqui no ponto 2. Se você colaborar, eu agradeço, meu querido. Pronto. Se eu passar meu referencial de altura aqui, a altura do ponto 2 vai zerar. A pressão dos dois pontos também é a pressão atmosférica, tá? A velocidade do ponto 1 também é zero, porque é um tanque de grandes dimensões. Desse modo, a gente conclui o seguinte, que V2 vai ser, ao quadrado, 2G. Z1, tá? Logo, V2 vai ser raiz de 2G Z1. Pronto. E eu tô assim, eu tô sentindo que até eu tô me sentindo estranho. É porque eu bebi 2 copos de café. Então, a taquicardia não começou ainda. Mas eu tô sentindo que eu tô um pouco elétrico. Vamos lá então? A velocidade do ponto 2 vai ser raiz de 2 que multiplica 980,665 e a altura do ponto 1 vai ser 4 metros. Então, a gente pode achar a velocidade fácil, que vai ser 886 metros por segundo. Então, a vazão vai ser V2A2, que vai ser V2π D2 ao quadrado. Então, vai ser 886, que multiplica π, que multiplica 0,1 ao quadrado. E a resposta é 0,278 metros cúbicos por segundo. A vazão é fácil, tá? O que vai ser um pouquinho mais complicado é a gente encontrar essa altura H do manômetro. Se você entende que isso aqui é uma medida de pressão, fica fácil, tá? O que a gente pode fazer então? A gente pode colocar aqui um ponto número 3, tá? Vamos colocar aqui um ponto intermediário, que vai ser um ponto número 3. Tudo bem. E aí eu preciso encontrar a pressão, velocidade e altura do ponto 3, tá? A altura a gente já tem, a velocidade eu consigo achar se eu relacionar com o ponto 2, tá? E aí só falta a incógnita, que é a pressão. Vamos lá, então, fazer aqui rapidamente. Vamos lá, então. A vazão vai ser V3A3, que, por sua vez, se a gente organizar, V3 vai ser o seguinte, que divide por A3, que vai ser igual a 4Q π diâmetro de 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 4
multiplica 0,278, pi. O diâmetro aqui é 0,08 ao quadrado. Então, você vai conseguir? Vai. Então, eu achei isso aqui muito alto. Quatro Q Peraí, eu estou achando valores muito discrepantes. Só um momento para eu rebater as contas. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque o que eu estava obtendo aqui era 55,7 metros. Está muito alto isso, em comparação com isso aqui, que é 886, porque o diâmetro não variou tanto para ter uma variação tão expressiva da vazão. E eu já sei onde eu errei, que aqui quando eu fui calcular a área, é V2 pi D2 ao quadrado, tem que dividir por 4. Então, divide por 4 aqui, divide por 4 aqui. Então, 886 que multiplica π, 0,1 ao quadrado, divide por 4. A vazão tá, é 0,0696 Meyer Praia do Dendê. Então, a gente vem aqui para baixo, traz essas informações, e agora a gente pode calcular. 4,0.0696 divide por π, 0,08 ao quadrado. E aí sim, muito mais coerente. Eu achei 13,85, tá? Metros por segundo. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer o balanço de energia entre 2 e 3 para achar a pressão aqui no ponto 3. Como é que vai ficar? Pressão do ponto 3 sobre ρg, V3 ao quadrado 2G, altura de 3, é pressão de 2, velocidade de 2, altura de 2. Os dois pontos estão na mesma altura, tá? E essa pressão de 2 aqui é a própria pressão atmosférica. Então, eu ainda tenho que mandar essa velocidade de 3 aqui para o outro membro. Como é que vai ficar? Pressão de 3 sobre ρg vai ser pressão atmosférica, divide por ρg, mais V2 ao quadrado, menos V3 ao quadrado, divide por 2G. Multiplica tudo isso por ρg, P3 é igual à pressão atmosférica mais ρ sobre 2, V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado. Então, vamos que vamos bater essa conta aqui. Espera aí, deixa eu só escrever o que está acontecendo. 101,3, 10 na terceira, mais 1000 sobre 2. A velocidade de 2, que a gente acabou de calcular, é 8,86 ao quadrado, menos 13,85 ao quadrado, tá? E agora sim a gente pode bater a conta. Vamos que vamos. Pronto, a pressão do ponto 3 é 44,63, que multiplica 63 não, 44,64, que multiplica 10 a terceira Pascal, também conhecido como quilopascal. Então, tudo bem, 44,64 quilopascal. Então, a gente vai ter, então, eu vou propor que a seção transversal tem toda a mesma pressão. E se isso é verdade, eu consigo calcular a pressão aqui, tá? E eu sei a pressão aqui. A pressão aqui é pressão atmosférica, tá? E, vamos ver aqui, 44,64, tá?
Então, e aqui eu sei que a pressão vai ser quanto? A pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de 4. A pressão nesse ponto aqui que eu estou chamando de 4 vai ser a pressão do ponto 3 menos, tá? Porque eu estou subindo, tem menos coluna de fluido em cima, densidade da água, G, densidade da água, aceleração da gravidade e 2 metros. Então, nós vamos ter aqui 44,64, 10 a terceira, menos 1.000, que multiplica 980,665 vezes 2. Batendo essa conta aqui, eu vou obter como resposta 25,03, tá? Então, a pressão aqui nesse ponto que eu chamei de 4 é 25,03 quilopascal. Ótimo. E o que a pressão de 4, e aqui vamos vir aqui para esse acochambrado aqui, vamos colocar aqui um espacinho para eu poder escrever. A pressão de 4 também vai ser o quê? Vamos chamar esse ponto aqui de 5, tá? A pressão de 4 vai ser a pressão de 5, que é a pressão atmosférica, menos densidade do mercúrio, aceleração da gravidade, vezes essa altura de coluna de fluido H, tá? E eu sei que é sinal de menos por causa de 2 motivos. O ponto 4 está acima, então a pressão dele tem que ser menor que a pressão atmosférica, tá? E a gente já conhece o valor, tá? Então, ora, eu sei que a pressão desse ponto aqui é atmosférica e eu tenho que chegar na pressão do ponto 4, que eu sei que é menor que a atmosférica. Então, eu só consigo fazer isso subtraindo. Então, P4 menos pressão atmosférica divide por densidade do mercúrio, que multiplica G, vai ser igual a H, tá? Então, H é igual a 25,03 menos 101,3, 10 a terceira, divide por 13,600, que multiplica 980,665. E aí, a gente vai finalmente achar o valor de H, tá? Então, vamos que vamos. Eu achei aqui como resposta 0,57 metros, tá? Só um porém aqui em relação ao sinal é P4 menos PATM, mas tem que passar menos ρGH, tá? Então fica aqui com sinal de menos na frente, tá? E aí você vai obter um resultado positivo. Então, já temos 1h12 de gravação e nós ainda temos 3 exercícios para fazer, tá? Mas vai dar tempo. O que eu tô ficando um pouco nervoso é porque já é 11h52. Eu vou ter que parar para almoçar e depois continuar aqui, tá? Mas vamos que vamos. O 532, ele diz o seguinte: a água escoa de um tanque de grandes dimensões de modo similar ao mostrado na figura. A pressão de vapor da água é 11 kPa. Se a água é tratada como fluido ideal, qual é o valor da altura H na qual será observada a cavitação? Para evitar cavitação, o diâmetro D1 deve ser aumentado ou diminuído, e a mesma coisa eu pergunto para o diâmetro D2. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? É uma pergunta que a gente vai fazer, tá? É em relação à cavitação. Para a cavitação, eu não estou perguntando cavitação em bomba, tá? Eu estou perguntando cavitação aqui do ponto de vista da equação da energia. Então, vamos lá.
O que vai acontecer aqui? Vamos colocar um ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto 0, e a gente vai ter um ponto aqui de ponto número 2, e aqui a gente vai ter um ponto que eu vou chamar de ponto número 3. Tá? Até aí, tudo bem. O que vai acontecer? Que ponto número 4? Aqui vai ser ponto número 2, e aqui vai ser um ponto. Desses pontos aqui, qual deles eu poderia calcular a pressão de todos esses pontos aqui? Mas qual deles eu vou focar? Eu vou focar no ponto número 1. Isso eu já adianto. É muito mais. Vou conseguir resolver esse exercício muito mais rápido se eu já sei que eu preciso focar nesse ponto número 1. Por quê? Porque é o ponto. Perceba, todos os pontos têm a mesma altura. Então, a altura não é um fator que eu preciso me preocupar quando eu for pensar na cavitação. Tá? Só posso me preocupar agora com a velocidade. Tá? Lembra lá que a equação da energia são 3 termos: pressão, velocidade e altura. Pressão que eu quero estudar. O que me sobra é velocidade e altura. A altura de todo mundo é igual, então só me sobra a velocidade. Eu só preciso me preocupar com a velocidade. Tudo bem. Qual dos pontos tem a maior velocidade? Já sei de cara, ponto 1. E quem me falou aqui no meu ouvido foi a continuidade, porque é o ponto de menor diâmetro. Tá? Então, a gente vai ter que encontrar uma expressão para a velocidade do ponto 1, tá? E relacionar isso com a pressão para encontrar essa altura H. Como é que vai ser a velocidade? Tá? A velocidade, isso aqui é um jato livre, então eu já adianto que V2 vai ser raiz de 2GH, tá? Então, V2 ao quadrado é 2GH, desse modo H é V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, para responder o meu objetivo, eu preciso encontrar essa velocidade do ponto 2. Tá? Tudo bem, o que eu posso fazer então para encontrar essa velocidade do ponto 2? Vamos fazer um balanço de energia aqui e aplicar a equação da energia entre o ponto 1, P1 sobre ρg, velocidade de 1 ao quadrado 2g, altura do ponto 1, e esse ponto 2, tá? Pressão de 2 sobre ρg, V de 2 ao quadrado 2g, altura de 2. Maravilha! Já vou cortar as alturas aqui, tá? E eu estou considerando o seguinte: esse ponto 2 ele é um ponto aberto para a atmosfera. Então, a pressão está aqui. E a pressão do ponto 1 vai ser essa pressão de vapor do fluido, 11 kPa. Tá? Por quê? Porque eu vou subir essa altura H até eu observar a cavitação. Então, isso aqui vai valer 11 kPa. E aí eu ainda tenho aqui duas incógnitas, tá? Isso aqui eu preciso descobrir, mas isso aqui eu não sei. O que eu posso fazer então? Eu posso aplicar a continuidade, tá? A vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2, A1V1 é igual a 2V2. Então, V1 é A2 sobre A1 V2, mais as áreas vai ser o quê? Π diâmetro de 2 ao quadrado sobre 4, e aqui π diâmetro de 1 ao quadrado, divide por 4, V2, e a gente vai ter então esses π e esses 4 morrendo. O diâmetro de 2 é 5 e o diâmetro de 1 é 2,5. Então vai ficar 5 ao quadrado, divide por 2,5 ao quadrado, V2. Desse modo, conclui-se que o seguinte: ao quadrado divide por 2,5 ao quadrado é 4. Então, V1 é igual a 4V2. Tá? Desse modo, fica o seguinte. Vamos deixar aqui P1 ainda. P1 sobre ρg mais
V1, que é 4 ao quadrado, 16, V2 ao quadrado sobre 2G é P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, vamos passar a velocidade todas no membro da esquerda, as pressões todas no membro da direita, e a gente obtém aqui o seguinte, tá? 15 V2 ao quadrado sobre G é igual a P2 menos P1 dividido G. Vamos lá, então. V2 ao quadrado vai ser... morre a gravidade, tá? Não preciso ficar com essa gravidade aqui. 2 sobre 15 que multiplica P2 menos P1, tá? E coloca isso dentro de uma raiz. Desse modo, eu sei que a velocidade do ponto 2 vai ser o seguinte: raiz de 2 sobre 15, o ponto 2 vai ter a pressão atmosférica 101. Opa, não, eu esqueci da densidade aqui. Eu comi o ρ também, perdão, já ia fazer 2 sobre 15, 15 ρ, tá? Ρ, tá? E aqui é 101,3 menos 11, tá? Tudo isso é quilopascal, então fica aqui 10 a terceira. E a gente pode bater essa velocidade do ponto 2 facilmente. Vamos que vamos. A resposta que eu encontrei aqui é 3,47 metros por segundo. E aí a gente entra ali, tá? Para calcular H, a gente vai ter 3 V2 ao quadrado sobre 2G, tá? Então vai ser 3,47 ao quadrado, 2,980,665. Vamos lá. A altura que eu encontrei é 0,614 metros, tá? Então, não é uma altura muito grande para você observar essas condições de cavitação, tá? Vamos lá, então. Para evitar cavitação, o diâmetro D1 deve ser aumentado ou deve ser diminuído, tá? Como eu havia comentado, o diâmetro D1 ele deve ser aumentado. E como é que você vai justificar isso daqui? Ora, o diâmetro D1 ele aparece aqui, tá? Se esse diâmetro D1 aqui for aumentado, se isso... Cadê o vermelho? Me dá o lilás aqui. Se esse diâmetro D1 ele cresce, tá? Ok. Isso aqui diminui, tá? Se isso aqui diminui, isso aqui diminui. Por consequência, isso aqui diminui, tá? Daí, isso aqui diminui, tá? Se isso aqui diminui, isso aqui tudo cresce, tá? E desse modo, eu estou tirando uma raiz, a raiz toda cresce. E isso aqui cresce, e isso aqui cresce. Então, essa altura H, ela também cresce, tá? Então, eu devo diminuir o diâmetro D1. Por outro lado, o diâmetro D2 ele deve ser aumentado ou diminuído. O diâmetro D2, o que eu tenho que fazer aqui? O diâmetro D2 vai ter justamente o contrário. Eu tenho que diminuir esse diâmetro D2 aqui. Por quê? Se esse diâmetro D2 cai, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui cai,
isso aqui cai, mas como está dividindo para menos, isso aqui aumenta e a velocidade aumenta, isso aqui aumenta, isso aqui aumenta, isso aqui aumenta junto com isso aqui. Tá? Então, as coisas acontecem pelo contrário. Justamente, e a chave para você entender está justamente aqui. Tá? Essa é a chave que você precisa para entender esse problema. Acho que só falta um exercício. Não, faltam 2 exercícios ainda. Eu estou louco para almoçar. Eu estou literalmente quase pedindo arrego e saindo para almoçar. Mas eu quero terminar isso daqui. Enquanto eu almoço, o computador ele fica convertendo. Tá? Então, vamos lá. O que o exercício 540 ele diz para a gente? A água considerada um fluido incompressível e ilíquido escoa em regime permanente. Tá? Determine o valor de H. Tá? Então, é um problema aqui, tomar cuidado só o seguinte, essa medida de pressão aqui, tá? Essa medida de pressão aqui que a gente tem é uma medida de pressão de estagnação, tá? Isso aqui é um tubo de Pitot, tá? Muito cuidado. Essa aqui, por outro lado, é uma medida de pressão estática. Aqui você tem carga de velocidade, aqui você não tem carga de velocidade, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá, então, vamos resolver esse problema aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é já encontrar, vamos chamar isso aqui de ponto número 1, chamar isso aqui de ponto número 2. A gente já pode encontrar as velocidades do escoamento, tá? A velocidade Q vai ser V1 A1. Então, V1, tira essa velocidade média daqui. V1 vai ser Q por A1, que vai ser 4Q divide por V1 ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, 4 que multiplica 110, Leblon rodoviária, tá? 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, divide por π, o diâmetro é 30 centímetros, tá? Que é 0,3 ao quadrado. Então, vamos lá ao ataque. A resposta que eu encontrei vai ser 1. E agora o bendito aqui, o digníssimo, bugou. Tá? Deu um problema aqui. Alguma coisa invocou a atenção dele e provavelmente foi o Windows reclamando da ativação dele. Que eu ainda não tomei vergonha na cara para ativar. Faz parte da vida. Vai, Alistair, eu quero acabar isso ainda hoje. Eu tô doido para almoçar. Já é o que agora? 12:06. Por meio-dia o estômago começa a roncar. A resposta, então, senhoras e senhores, vai ser 1,56 metros por segundo. De maneira similar, eu consigo calcular a velocidade aqui, tá? Mas isso não vai ser... Eu vou fazer, mas eu acho que não vai ser necessário, tá? Eu vou fazer só que talvez precisa. Eu não acho que vai precisar, mas se precisar, eu já bati. É 4 que multiplica 0,15 ao quadrado. Vamos lá. Pronto. A resposta é 622 metros por segundo. Tá? Maravilha. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, então? Tá? Eu preciso encontrar a pressão do ponto 1, tá? Que aí eu saber tá?
Ok. O que vai acontecer aqui então? Já estamos aqui com 1h28 de gravação. E meio-dia e 40, eu parei para almoçar, tá? Porque eu estava maravilhoso. Frango com repolho. Vamos lá então. Para continuar aqui, olhando com mais carinho para esse problema, tá? Isso aqui é um clássico tubo de Pitot, tá? Na verdade, eu foquei aqui, tá? Mas é o próprio tubo de Pitot, tá? Tomada de pressão, estagnação e tomada de pressão estática, tá? E o caso do tubo de Pitot, a gente sabe resolver, tá? Então eu vou fazer um balanço de energia aqui, vou aplicar a equação da energia entre esse ponto 1 e esse ponto 2. Então a gente vai ter P1 sobre ρg, velocidade de 1 ao quadrado, 2g, mais a altura de 1, que é igual à pressão de 2, dividido por g, mais velocidade de 2 ao quadrado, dividido por 2, mais a altura de 2. Vamos passar aqui o nosso referencial de altura no ponto 1, tá? Se a gente passar o nosso referencial de altura no ponto 1, a altura do ponto 1 é igual a zero. Eu também consigo dizer o seguinte, essa velocidade do ponto 2 aqui vai ser zero. Por quê? Porque é a tomada de pressão de estagnação do tubo de Pitot. O fluido chega aqui no tubo de Pitot, pronto, parou, ele não vai ter velocidade, tá? Então, isso aqui a gente não vai ter. Então, a gente vai obter como resposta o seguinte, tá? Vou pensar aqui uma coisa. Vamos fazer, então, quais das duas pressões aqui eu posso adiantar que é a maior das pressões? Eu não posso falar nada sobre isso ainda, tá? Vai ficar o seguinte. Você vai ter que V1 ao quadrado, está de vermelho, eu não quero. Vamos então reorganizar para dizer o seguinte. V1 ao quadrado sobre 2G menos V2 é igual a pressão de 2 menos a pressão de 1 divide por G, tá? Tá, pressão de 2, peraí, V1 ao quadrado sobre 2G menos E2, tá, perfeito, tá separadinho, correto. Então, P2 menos P1 é igual a, multiplica tudo por ρg, tá? Então vai ficar aqui, ρ divide por 2. P1 ao quadrado menos ρg, tá? Então, vamos lá. P2 menos P1 vai ser igual à densidade do fluido, que é 1000, depois a velocidade do ponto 1 é 1,56 ao quadrado, menos, que multiplica 980,665, e a altura do ponto 2 é 1 metro. Então, nós podemos colocar a mão na obra. Eu encontrei aqui o seguinte, tá? Eu encontrei que P2 menos 1 é igual a menos 8,59 quilopascal, tá? Desse modo, eu posso te dizer o seguinte, tá? O que a gente conclui com isso aqui? A pressão de 1 é maior do que a pressão de 2, tá? E a gente pode multiplicar também toda essa equação aqui por menos 1, tá? E aí, o que vai ser obtido é P1 menos P2,
que é igual a 8,59 kPa. Tá? Ou seja, eu conheço a diferença de pressão aqui entre esses dois pontos, tá? Então, agora eu posso vir e aplicar o equacionamento, tá, do manômetro. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos chamar isso aqui de A. Vamos chamar isso aqui de A também, tá? Eles são dois pontos na mesma altura, tá? Então, vamos resolver primeiro essa parte esquerda aqui do manômetro, tá? E a gente vai poder dizer o seguinte, tá? Opa, puxei demais. A gente vai poder dizer o seguinte. A pressão de 2, vou poder dizer duas coisas. A parte esquerda do manômetro vai me permitir dizer o seguinte. A pressão de 2, tá? A pressão de A, na verdade, vai ser igual à pressão de 2. Vamos ver aqui. A pressão de 2 é a pressão de A. Só que eu acho que assim fica melhor, mais fácil para eu pensar. A pressão do ponto 2 é igual. Você começa em A, do A para 2, você está descendo. Então você soma a coluna de fluido, tá? Mais ρ da água, densidade, tá? E essa altura aqui de coluna de fluido, tá? Que eu vou chamar essa altura aqui de coluna de fluido, tá? Vamos chamar isso de... essa altura eu vou chamar de delta, tá? E só para a gente já saber essas alturas, tá? Isso aqui é 30, isso aqui vale 15, tá? Então, esse pedacinho aqui vai valer 0,80 metros, tá? Então, esse pedacinho aqui, ele corresponde a delta menos H, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai conseguir? Então, eu sei que a pressão de 2 vai ser pressão de A mais da água G, tá? Vezes essa cota delta ali que eu não conheço o valor. Logo, a pressão de A vai ser igual à pressão de 2 menos da água G delta. Tudo bem. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? A pressão de ar, de novo, vai ser o quê? A pressão de ar, vamos partir daqui, tá? Eu conheço essa pressão aqui, em linha, tá? Vai ser igual à pressão do ponto 1. Lembra que a gente considera, tá? Lá na parte de... Bem que não falei isso na parte de estática porque não estaria parado, tá? Porque aqui na parte da energia mesmo. Eu considero que a seção transversal ela tem pressão uniforme. Então, vai ser aqui, eu conheço a pressão de 1? Não, tá? Então, deixa quieto. A pressão de 1, tá? E eu vou, como eu sei aqui que eu estou subindo, eu vou subtrair. Vai ser menos o da água G, tá? Que multiplica da água G, que multiplica 0,85, mais ρg da água, aliás, menos ρ da água G, tá? Que multiplica delta menos H, soma isso AGH, tá? Então, com isso agora, eu consigo igualar essas duas expressões para a pressão de A, tá? Então, se eu igualar, a gente vai obter o seguinte. P2 menos densidade da água G delta
é igual a P1 menos a densidade da água G multiplica 0,80 menos densidade da água G delta mais densidade da água G H menos densidade do ar GH. Então, esse termo aqui, ele se repete, tá? Nos dois, e esse termo aqui, ele considera, tá, essa diferença de altura entre os dois pontos ali. Então, o que a gente conhece? A gente conhece P1 menos P2, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar P2 para cá e eu vou mandar você e você para o outro membro. O que a gente vai obter, então? A gente vai obter o seguinte. Densidade da água, G, 0,85, tá? Vamos lá aqui. Densidade da água, G, H, menos densidade do ar, GH, vai ser igual a P1 menos A. E agora já está começando a ficar aqui claro o que vai acontecer, tá? Então, a gente tem aqui, dá para dividir, mas eu não vou fazer isso não. Vamos deixar do jeito que tá. Densidade da água, G085, menos GH, que multiplica o seguinte, tá? Então, eu cometi aqui um erro na hora de passar. Esse aqui está com sinal negativo. Quando eu passar, ele vai ter que vir para cá com sinal positivo. Então, a gente tem aqui a mais GH vai ficar como densidade do ar menos densidade da água, que é igual a P1 menos P2. Então, GH, densidade do ar menos a da água, vai ser igual a P1 menos P2. Espera aí, não, está errado isso daqui, não vai dividir não. É P1 menos P2 menos densidade da água G 0,85. Tá? Então, finalmente, H vai ser P1 menos P2, densidade da água G 0,85, divide de novo por G, que multiplica a densidade do ar menos a densidade da água. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Tá? Qual uma etapa simplificadora que a gente costuma fazer nesses tipos de problema? A gente costuma fazer o seguinte: o ar ele é muito menos denso do que o fluido manométrico, então ele quase não influencia, tá? A densidade do ar é aproximadamente zero. Então, só para não ter que caçar dados de densidade do ar, a gente fica P2 menos densidade da água, G 0,80, tá? Dividido por menos ρ, densidade da água, menos densidade da água, G, tá? Torce para essa parte aqui de cima da negativa. Então, P1 menos P2, a gente já calculou, é 8,59, 10 a terceira Pascal. Menos a densidade da água, que é 1000, a aceleração da greve vai dar negativo, sim, vai dar. Menos 9,80665, que multiplica 0,85 por menos 0,665. Tá. Então, vamos bater essa conta, por favor.
Peraí. 8,59, 10 a terceira. Eu tô obtendo valores diferentes aqui. Não, agora tá certo. Pera. Não, tá dando problema aqui. Algum erro de sinal. Tá? Tem algum erro de sinal aqui, tá? Por quê? Porque, vamos lá. Aqui e aqui, tá? Então, 8,59 menos 980,665 multiplica 0,85 por menos 980,665 vai dar um número negativo. Sinal que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, tá? Você está com o sinal correto. Tá, você aqui. 2. E a gente tem mais densidade do ar menos a densidade da água, o que é normal. A água G0,80 vai para o outro termo com sinal de menos. Tá? 8,33. Tá? Hum, deixa eu pensar aqui um pouco, só um momento. Então, eu pensei aqui, realmente, eu não encontrei nenhum erro. Tá? A resposta vai ficar, então, para bater a resposta, né? 9. Já deveria ter feito isso antes. Tá. Divide. Tá. A resposta que eu encontrei é menos 0,0. Tá. Quer dizer o seguinte, provavelmente o que a gente está observando aqui é que o desenho, na verdade, esse desnível, tá, deveria estar ao contrário. Deveria ser assim, tá? Aqui estaria vazio e isso aqui estaria cheio, tá? Porque como a gente concluiu, tá? A pressão de um é maior, tá? Do que a pressão de 2. Então seria até uma coisa esperada, tá? Então só esse probleminha e essa incoerência nesse exercício. E depois disso, para a gente terminar, já estamos com 1 hora, 47 minutos e 30 segundos. O último exercício aqui, tá? E ele é um exercício legal. Eu gostei dele quando eu fiz. Diz o seguinte: o aparelho mostrado na figura abaixo é usado para pulverizar uma mistura adequada de água e inseticida. A vazão máxima do tanque A deve ser 76 centímetros por segundo, quando a vazão de entrada é 3,8 litros por minuto. Tá? Ele quer saber a pressão. Só um momentinho. Galera, eu só vou desligar aqui a ligação, porque, né? Tô aqui, né? Eu volto.